Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui agora no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Essas são as minhas últimas 24 horas aqui no Brasil, porque amanhã eu vou embora. E qual a sensação? Como que foi essa minha experiência de 5 meses aqui no Brasil? O que melhorou, o que piorou no Brasil? E qual a minha sensação quando eu venho para o Brasil, visitar temporariamente? E qual a sensação quando eu saio do Brasil? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E nesse vídeo eu quero responder cada questão com o que vier na cabeça. Eu vou conversar com a câmera da mesma forma que eu conversaria com vocês. E de fato eu conversei com alguns de vocês pessoalmente alguns dias atrás e já respondi algumas dessas questões. Em muitos outros vídeos eu falei sobre estatísticas, usei dados oficiais, mas nesse vídeo eu quero falar sobre as minhas observações e opiniões também acerca da minha experiência aqui no Brasil. E para quem não me conhece, eu saí do Brasil com 19 anos, fiquei um pouco mais de 3 anos no Canadá, 5 anos na Austrália, 3 anos em Portugal e visitei 20 outros países pelo mundo. E desde 2005, quando eu saí do Brasil, essa é a 4ª vez que eu volto para cá para fazer uma visita temporária. E quanto ao Brasil, por onde eu passei nessa minha última visita em 2018? Eu passei a maior parte do tempo em Ubatuba, no litoral de São Paulo, e também na cidade de São Paulo. Eu visitei Paraty, Rio de Janeiro, Curitiba, Morretes, Antonina, Joinville, Blumenau, Pomerode e Balneário em Santa Catarina. Em alguns desses lugares eu vi bairros que se assemelham a países como Austrália e Canadá. Eu falei mais sobre isso no meu último vídeo, onde eu mostrei pedaços de primeiro mundo no Brasil. E qual a impressão que eu tenho quando eu volto para o Brasil? É um sentimento misturado, um sentimento positivo misturado com alguns sentimentos negativos. A primeira vez que eu voltei em 2008, vindo do Canadá, foi um choque, mas depois eu aprendi a lidar melhor com isso. E eu falei mais sobre isso num vídeo recente, onde eu até dou dicas de como você se preparar psicologicamente para o seu retorno ao Brasil. E uma coisa que me choca muito, e muitos que me assistem já vão saber o que é, a falta de estética urbana, mas também a questão da infraestrutura, que eu vejo que deixa muito a desejar em diversos aspectos. Embora tenha havido algumas melhoras, sobre as quais eu vou falar em outra questão. Mas a questão também do trânsito, da violência, obviamente, parece que nessa questão não há muita novidade. Acho que não há tanta novidade assim, tanto um estrangeiro como um brasileiro que volta ao Brasil depois de muito tempo vai ter alguns choques de realidade, principalmente quando essa pessoa vem de um país como Canadá ou Austrália ou um país como Portugal, por exemplo. E qual a sensação que eu tenho quando eu saio do Brasil? E mais uma vez é um sentimento positivo misturado com um sentimento negativo. A questão negativa eu diria que é a saudade das pessoas e das coisas boas que eu estou deixando para trás temporariamente. E o sentimento positivo é um alívio. E de fato um alívio que eu sinto, que eu começo a sentir quando eu estou no aeroporto, aqui no Brasil mesmo, saindo, quando eu chego no aeroporto em outro país e vejo os preços, eu já sinto um alívio de ver preços normais para certos produtos e serviços. Aí quando eu saio do aeroporto eu me deparo com o trânsito, com a organização, com a infraestrutura, com o respeito no trânsito principalmente, e é mais um alívio. Aí eu vejo a estética urbana, a beleza urbana, que não está reservada apenas a algumas pequenas bolhas de primeiro mundo, mas sim que é uma coisa muito mais geral, assim, muito mais abrangente, que está lá para todos. Eu sinto mais um alívio. E também a questão da segurança. Eu, às vezes, ainda estou condicionado a esconder as coisas, me preocupar com segurança e tudo mais, olhar para os lados, e aí eu me toco que eu não preciso mais fazer isso. Mais uma dose de alívio. São diversas doses de alívio que eu recebo quando eu saio do Brasil. E aí vem a pergunta, será que o Brasil está tão ruim assim? Bem, nessa minha última visita aqui, 5 meses, vou embora amanhã, eu diria que não, o Brasil não está tão ruim assim. Porém, na minha experiência, e eu reconheço isso, muitas pessoas que dizem que o Brasil é o melhor país do mundo e que defendem o Brasil aqui nos comentários, não reconhecem isso. É a sua vida que está boa ou é o Brasil que está bom? Eu, graças às circunstâncias nas quais eu estou vivendo agora, pelas quais eu lutei e tudo mais, eu consigo desfrutar do que o Brasil tem de melhor e consigo me proteger do que ele tem de pior. Então, graças a isso, eu diria que nessa última visita, aqui, 4ª visita ao Brasil desde que eu fui embora, eu tive uma boa experiência, na verdade a melhor. Então, nessa minha experiência pessoal aqui, eu diria que o Brasil não está tão ruim assim. No entanto, isso é algo que vale para mim e para uma minoria. Infelizmente, para a maioria dos brasileiros, a resposta seria um pouquinho diferente da minha.
Agora eu gostaria de falar sobre o que melhorou e o que piorou no Brasil. Vou começar pelo lado positivo. Desde quando eu saí do Brasil em 2005, eu retornei algumas vezes e eu notei sim algumas melhoras, principalmente em São Paulo, onde eu passei mais tempo em termos de infraestrutura, transporte, houve sim melhoras. Quando eu saí em 2005, São Paulo ainda tinha aqueles ônibus bem velhos. Quando eu voltei em 2008, eu já tinha notado uma melhora muito boa nos metrôs também, e quando eu voltei em 2014 havia mais estações, e também a linha amarela que eu mencionei no último vídeo, que é um pedacinho de primeiro mundo no Brasil em termos de infraestrutura. A linha amarela utiliza os mesmos trens que eu havia visto em Dubai logo antes de eu retornar ao Brasil em 2014. Então eu fiquei muito contente, muito feliz de ver essas mudanças positivas. As ciclovias, agora o cartão postal de São Paulo, Avenida Paulista, não tinha essas ciclovias em 2014, agora em 2018 eu vi ciclovias na Avenida Paulista e também em outros lugares da cidade, mais arborização, áreas mais bem cuidadas, uma melhora notável em infraestrutura e também em beleza urbana, que é uma coisa que para mim pessoalmente eu acho muito importante, mas acho que também é importante para a cidade e para outras pessoas também. E agora eu vou mencionar duas coisinhas simples que melhoraram no Brasil de 2014 para cá e que fizeram uma diferença positiva nessa minha visita aqui. Tecnologia, melhoras em comunicação, agora comunicação celular, internet, houve melhoras comparado com 2014 e muito melhor ainda comparado com 2008. E também em relação a transporte, o Uber, que é uma novidade, também melhorou e facilitou pelo menos a minha vida, para o meu estilo de vida, essas duas coisas, né? Eu trabalho online, dependo de Uber também para transporte, como eu não tenho carro em São Paulo, então essas duas coisas simples facilitaram a minha vida. No entanto, eu devo mencionar que essa não é uma melhora específica ao Brasil, isso é uma questão universal. Em outros lugares do mundo também, o Uber facilitou a questão de transporte para muitas pessoas, não só no Brasil, e a tecnologia também. Eu lembro que até em 2009 a Austrália deixava muito a desejar em termos de internet, de comunicação, de telefonia, de celular. Eu digo, internet no celular era muito limitado, o Canadá também, e o mundo vem melhorando nesse aspecto. O Brasil estava um pouco para trás em 2014, era um pouco mais caro e mais difícil fazer o meu trabalho online e depender da rede 4G, por exemplo, mas agora, felizmente, eu consegui um plano 4G com 80 GB de internet que funcionou não só no estado de São Paulo, mas também no Paraná, em Santa Catarina, funcionou mais ou menos, mas eu até fiquei feliz de ver que num país do tamanho do Brasil, isso funcionou, eu diria, 90% das vezes. Então são pequenas melhoras. E também com tudo que o Brasil tem de não tão positivo, eu devo até colocar um adendo aqui sobre a questão da gratidão, porque eu acabo sendo grato por pequenas coisas simples, como essa questão do Uber, ou da melhora em telecomunicação, ou quando eu encontro um lugar com preços bons, eu acabo apreciando e sendo grato por pequenas coisas que entram em contraste com todas as outras dificuldades com as quais eu tenho que lidar no Brasil. E agora vem a questão do que piorou no Brasil. Vamos falar do lado negativo. O que eu tenho notado nessas minhas visitas desde 2008 até 2018, 10 anos, o desemprego, obviamente, aumentou, não só na minha observação, mas em termos de estatísticas, nós podemos claramente ver que isso aumentou. Número de desabrigados também, infelizmente. A crise que começou a afetar o Brasil depois de 2014, 2015, quando eu saí para Portugal, em abril de 2015, o euro em relação ao real estava 3,2 e alguns meses depois ele chegou a 4,50. Aí depois ele caiu, voltou a 3,3, mas agora, na época da gravação desse vídeo, ele está a 4,40 novamente, o que é muito complicado para o brasileiro que quer ir para os Estados Unidos ou para a Europa, viajar ao mundo. O real está muito desvalorizado em relação ao que foi há alguns anos atrás. E com essa crise, inegavelmente, muitas coisas negativas aconteceram, continuam acontecendo no Brasil. E o que eu notei, o que é interessante, um pouco engraçado, mas mais trágico do que engraçado, é que em 2013, por exemplo, quando eu postava vídeos falando do lado negativo do Brasil, eu tinha menos visualizações, menos inscritos, uma audiência menor, eu recebia muitos comentários de pessoas me xingando de vira-lata, de traidor da pátria,
e um monte de coisa feia, na verdade. E agora eu tenho uma audiência um pouco maior, eu tenho mais visualizações, mais vídeos mostrando o lado negativo do Brasil, só que eu recebo esses comentários com uma frequência menor. Parece que essas pessoas que antes me criticavam tanto, elas se deram conta de que, infelizmente, né, esse cara chato aqui do canal estava falando a verdade sobre o país, e não adianta tapar o sol com a peneira. Eu ainda recebo aqui de vez em quando uma pérola ou outra, uma pessoa dizendo que o Brasil é o melhor país do mundo e que eu sou um vira-lata e tudo mais, só que chega a ser engraçado, porque essa atitude de tentar tapar o sol com a peneira e de varrer o lixo para debaixo do tapete é contraprodutiva no que diz respeito a tentar melhorar o país. Acho que a atitude de conscientização é muito melhor e mais produtiva. E também é uma atitude intelectualmente desonesta. E a pessoa que pensa assim, que posta esses comentários, ela está mentindo para ela mesma. Em conclusão, quando eu coloco na balança o que piorou e o que melhorou no Brasil, infelizmente eu vejo que o Brasil mais piorou do que melhorou. Claro que houve melhoras além dessas que eu mencionei no vídeo, mas quando nós analisamos aspectos relevantes à qualidade de vida, principalmente a questão da segurança no Brasil, que é um grande problema, nesse aspecto super relevante não houve melhora. Muito pelo contrário, o índice de homicídio tem aumentado muito em algumas cidades. Eu não quero me estender muito falando sobre a questão negativa do Brasil. É possível ser feliz no Brasil? É possível, como eu já disse, mas não é fácil. Para ser feliz, você tem que criar uma bolha positiva na sua vida e viver dentro dessa bolha de prosperidade, de segurança, e é uma bolha dentro da qual a maioria dos brasileiros não vão conseguir viver, infelizmente. E agora estou aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Meu voo sai daqui 1 hora e a minha jornada aqui no Brasil está chegando ao fim. Assim como esse vídeo, mas eu tenho muitos outros vídeos como esse, e vocês podem assistir clicando aqui numa lista de vídeos sobre o Brasil, sobre o lado positivo, o lado negativo, comparações entre o Brasil e outros países pelos quais eu passei. E em breve também eu estarei na Polônia. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse país incrível, então fiquem ligados no canal para continuar acompanhando um conteúdo como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.